Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos, Padre Antônio, Padre Jorge, prefeito, querida comunidade, nossas lideranças, equipe de animação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Poderíamos dizer que o tema principal da liturgia de hoje é a hospitalidade, mas não só. Também o discipulado. Na primeira leitura, vemos que Abraão é visitado por 3 homens, mas quando ele se dirige aos homens, ele os trata no singular, ou seja, como se fosse apenas um. Meu Senhor. É a primeira representação da Santíssima Trindade na Bíblia, no Antigo Testamento. Deus se manifesta já em forma trinitária. Sendo 3, Abraão os trata no singular e o acolhe com todo o empenho, com toda a reverência que podia fazer. Abraão, ainda na terra de Ur dos Caldeus, ouviu: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu. E Abraão acreditou e pôs-se a caminho com toda a sua família. Pois a visita destes 3 peregrinos, que na verdade é um só, é a confirmação ou o cumprimento da promessa de Deus. Daqui 1 ano estarei de volta e Sara terá um filho nos braços. E aí começou o povo judeu. Acolher bem. Deus gosta de ser bem acolhido e quer que também nós exercitemos a acolhida, a hospitalidade. Nós, nas comunidades, muitas vezes pensamos que aquelas pessoas que estão na porta da igreja, recepcionando, exercitam o ministério da acolhida. Sim, também, mas a função mais precisa a missão mais precisa não é propriamente a acolhida, mas a recepção. A acolhida compete a todos, começando por quem preside a celebração. Todos têm que acolher bem quem vem chegando. E claro, nós aqui somos muito numerosos, mas o ideal é que, chegando um visitante, a gente logo o identificasse
e fizesse ainda uma acolhida especial, para que qualquer peregrino ou visitante se sentisse muito bem entre nós. No peregrino, no estranho, naquele que não conhecemos, Deus se faz acolher. E esta acolhida ela é um exercício, ainda que às vezes possa parecer difícil. Nós ouvíamos na segunda leitura, Paulo aos Colossenses, a questão do sofrimento. Diz: completo na minha carne os sofrimentos que faltou ao corpo de Cristo. Mas o sofrimento de Cristo não foi completo? A cruz, a redenção, está faltando algo? A princípio a gente pode entender que sim, que o sofrimento de Cristo ainda está incompleto. Na verdade, o sofrimento de Cristo está completíssimo. Mas Paulo conclui esta frase, este pensamento, dizendo aquilo que falta ao corpo de Cristo, a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então nós, como igreja, vamos peregrinando neste mundo e o sofrimento faz parte. Faz parte porque todo o sofrimento, quando vivido com fé, com entrega, sem revolta, sem mágoa, ele é redentor. E todo o sofrimento redentor atinge a humanidade toda. Quando uma pessoa se eleva, a humanidade toda se eleva um pouquinho. Quando uma pessoa se rebaixa, a humanidade toda perde um pouquinho. É como se todos nós estivéssemos todos ligados por fios invisíveis. Ninguém pode cometer um mal maior do que a maldade maior que está entre nós. E ninguém pode fazer um bem maior do que o bem maior que existe entre nós. Ou seja, somos todos espelhos uns dos outros. E o nosso comportamento altera o ritmo e o comportamento dos outros. Quem é que não gosta de se aproximar de uma pessoa bem-humorada, alegre, sorridente, que está sempre de bom humor e contando histórias agradáveis? Todos nós gostamos. E quem é que gosta de se aproximar de uma pessoa reclamona, murmurona, xingona, sempre de mau humor, sempre olhando tudo pelo negativo? Alguém gosta? Pois é, então nós temos que nos esforçarmos para nos tornarmos cada vez mais esta pessoa acolhedora, hospitaleira, que acolhe bem quem encontra na rua, quem bate à sua porta, quem encontra na igreja, em qualquer lugar que a gente vá. É muito mais fácil e nos torna melhores sorrir do que fazer um rosto sisudo e sério. Mas vemos também no Evangelho, então, a história de Marta e Maria. É preciosa esta história. No primeiro momento, a gente pode pensar que Jesus tenha feito um corretivo para Marta. Na verdade, não. Na verdade, ele repreende a preocupação de Marta com os muitos afazeres e preocupada com muitas coisas além do necessário. Poucas coisas às vezes são suficientes, mas a gente quer o muito, quer o mais. E quanto mais pensamos, melhor. Até que sim, desde que não comprometa a melhor parte. E Jesus diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, estar aos pés de Deus e ouvir a sua palavra. Marta exercita a hospitalidade, importante e necessária, com toda certeza, mas Maria exercita o discipulado. E Jesus diz: esta é a melhor parte. Ser discípulo, seguir Jesus. E ser discípulo é olhar para o Mestre, e o que o Mestre fez e faz,
o discípulo deve fazer também. Se o discípulo, quase que exagerando um pouco, mas se o mestre assobia, o discípulo assobia. Se o mestre corre, o discípulo deve correr. Ou seja, seguir Jesus é um jeito de ser, é um jeito de viver, é uma escala de valores, que na maioria das vezes é diferente da escala de valores propagada no nosso mundo, ainda mais num mundo conflituoso, em guerras, em tantas discórdias humanas. Seria tão mais fácil sorrir e acolher bem, mas parece que se encontram motivos para reclamar, xingar, censurar, hostilizar, e aí entramos na contramão. Portanto, neste dia, pensemos como estamos acolhendo, como reagimos com as pessoas, aqueles que caminham ao nosso lado, os que encontramos, os que integram a nossa família. Às vezes pode acontecer que com os de casa a gente seja rude e com os de fora a gente seja uma pessoa acolhedora. O ideal é acolher bem todo mundo, né? Sobretudo os de casa. Conta a história que certa ocasião uma senhora foi sair da sua casa e encontrou na porta de sua casa 3 velhinhos. E aí ela olhou para eles muito sorridentes, simpáticos, convidou-os a entrar. E aí um deles disse: nós não podemos entrar os 3 juntos. Eu sou a fartura, este outro aqui é o sucesso e aquele lá é o amor. Você vai lá e converse com o seu marido e decida quem vocês querem que entre na casa de vocês. Sucesso, a fartura ou o amor? Aí ela entrou e conversou com o marido: não, mas vamos convidar a fartura, se nós tivermos fartura não vai nos faltar nada. Mas sucesso também é importante. E aí a cunhada que visitava diz: mas o amor também é importante. E aí conversaram e o marido diz: vamos seguir a opinião da tua irmã. Convide o amor então para entrar. Aí ela saiu e convidou o amor. E quando o amor se levantou, os outros 2 levantaram também e o seguiram. E aí ela, atônita, perguntou: mas não era um só? Se você tivesse convidado só o sucesso ou a fartura, os outros 2 ficariam aqui fora. Mas como convidou o amor, onde tem amor, tem fartura e tem sucesso. Assim é quem exercita a acolhida com amor, com generosidade, com fraternidade. Deus recompensa. Quanto mais estranhos forem as pessoas, mais Deus se deixa contemplar. Não é os méritos da outra pessoa que são dignos e merecedores da nossa acolhida. Não importa quem o outro seja. Para treinar a vivência do mandamento do amor, o mandamento maior, é preciso acolher bem. E acolhendo bem a todos, a gente treina para o céu. E lá no céu vão entrar os amorosos. E é para isto que viemos a este mundo. Exercitemos, pois, este bonito e necessário ministério da acolhida, da hospitalidade. Que o bom Deus nos ajude, perseveremos sempre mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.